Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Santo Jesus, livrou-me da escuridão. De pé, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvando e agradecendo o nome de Jesus pela vida de cada um dos irmãos que já se fazem presentes aqui no templo. Louvando a Deus também pela vida daqueles que estejam conectados conosco através do canal do YouTube, Cidade Cumbica Oficial, participando desse culto. E como eu sempre digo, a partir deste momento, que todas as nossas atitudes, sentimentos, pensamentos e palavras sejam única e exclusivamente para elevarmos a Deus esse culto como um culto nacional, um culto com inteligência, apresentando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, em que o Senhor, se agradando do nosso louvor, da nossa adoração nesta noite, Ele ache graça aos seus olhos em abrir as janelas do céu sobre nós e nessa noite derramar da presença gloriosa do seu Espírito Santo entre nós, e também abrindo a porta da palavra sobre aquele que há de ministrar a palavra de Deus para nós nesta noite, falando conosco de uma forma toda especial, nos exortando se necessário, mas também nos consolando e nos edificando para a glória e para o louvor do seu nome. Nossa irmã Câmara, venha apresentar o louvor enquanto nós contribuímos. Aleluia. Glória. Maravilhoso é teu nome. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Abençoe, Pai dos céus. Oh, aleluia. Obrigada, Majestade Santa. Perfeito. Obrigada, Senhor. Oh, maravilha. Juiz, aleluia. Oh, glória. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite, no louvor em si. Agradecer aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado, aquele que tem nos sustentado, que está aqui nessa noite para ouvir a minha e a tua adoração. Amém, Deus. Na cidade do nosso Deus.
Pode se assentar, mas nesse momento eu passo a direção dos trabalhos dessa noite ao pastor Franciel, que vai estar distribuindo as oportunidades, nos representando, e em algum momento eu deveria me retirar do plenário para atender uma necessidade administrativa. Então, pastor Franciel. Amém? Nós temos um Deus que pode curar. Vem aqui, pastor Dionísio. Vem aqui. Faça a sua oração. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade que estamos aqui na tua casa, implorando também em favor dos teus filhos, daqueles que têm pedido oração em seu favor. Pai eterno, o Senhor sabe o nome de cada um, portanto, meu Deus, abençoa os enfermos, cura os enfermos, ó Pai querido, te louvamos e te agradecemos por tudo, te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés, só para vocês me sentarem. Vamos estar apresentando o pastor Jeremias, que será canal de bênção nessa noite, e nós já ouviremos a palavra de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome até agora com louvores, Pai. Mas nós queremos, Senhor, nesse momento ouvir a tua palavra. Te pedir a tua misericórdia primeiramente sobre os nossos corações. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos de ti, nós precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor use o teu servo, como o Senhor sempre tem usado, o pastor Jeremias, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para fazer a tua vontade, fazer o teu querer nessa noite. Deus, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, sirva, Senhor, para nos exaltar, nos consolar, Senhor, e que teu nome continue sendo glorificado. Deus, modifica, Senhor, o nosso caráter e a nossa vida através da tua palavra. Esse é o pedido, Senhor, que eu te faço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Deus. Paz do Senhor, meus queridos. Meus irmãos, aproveitando os senhores de pé, abra os seus exemplares das Escrituras Sagradas, o Evangelho sinótico, escrito por Marcos, no capítulo número 2 da palavra de Deus. Marcos 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Amém? Amém. Eu leio, meus irmãos, atentos à palavra de Deus. Nos diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quarto, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Aleluia! E Jesus veio-lhes a fé. Guarde bem esta primeira parte do versículo de número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão
os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais entre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele assentou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E este mesmo Jesus está aqui nesta noite. E se você crer que Ele vai operar milagre na tua vida hoje, pode tomar posse de vitória, porque Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Pode tomar o seu assento e, se sentir vontade de glorificar o nome do Senhor, assim o faça. Aleluia! Meus irmãos, Jesus, ele já estava há alguns dias publicando o seu ministério, e muitos ouviram a falar que Jesus já havia curado, que Jesus havia feito milagres, que Jesus era poderoso em palavras. Mas ainda muitos que andavam do lado de Jesus não acreditavam. Muitos que seguiam os caminhos em que Jesus ia, não acreditavam no que era dito. E muitos queriam ver, muitos queriam presenciar. Então Jesus, ele chega em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade ocidental, próximo ao lago ou mar da Galileia, ocidental ao mar da Galileia. É uma cidade pequena, em que pessoas não tinham pessoas de nome, pessoas que trouxessem em si uma nomenclatura que era observada em outros lugares. E quando Jesus chega ali, um comentário sobre Jesus como: segundo a história bíblica, vai dizer que a casa era de Simão Pedro. Era do Pedrão, aquele Pedrão lá que passou a história na Luna de Malcolm. É isso aí ainda, no comecinho da sua fé, mas ele já acreditava que Jesus fazia milagres. E quando Jesus chega, diz as Escrituras que chega um punhado de gente. Tal punhado de gente que não podia mais se entrar na casa, nem pelas portas, nem pelas janelas, e só tinha uma forma de entrar. E essa forma que tinha de entrar era só para quem tinha fé. Era só para quem acreditava que Deus poderia realmente agir através de Jesus, pastor Deval. Se não acreditasse, ninguém tentaria entrar naquela casa, companheiros. Mas
tinha 4 cidadãos, não é mencionado o nome dele nas Escrituras, nós não sabemos o nome deles, nem de onde eles eram, provavelmente era talvez de uma cidade ou de Cafarnaum, até próximo. Eles tinham um amigo, e esse amigo tinha uma deficiência que não andava, não apalpava, não tinha movimentos próprios. E esses amigos, ouvindo falar que Jesus estava naquela casa, colocaram em seu coração. Eles acreditaram que Jesus poderia curar o amigo deles. Porém, quando eles pegam aquele moço e chegam na casa, a Bíblia vai dizer que a casa estava cheia. Não diz quantos, mas não tinha como entrar. Eu coloco uma vírgula e vou explicar por quê. Tiveram que subir pelo telhado. O costume daquele povo, antigamente, eles tinham um telhado que eles colocavam as suas cevadas colhidas em cima do telhado, que era para o vento bater e levar a palha embora, só ficar o grãozinho. Então, tinha escadas nas casas, era costume de ter escada nas casas. Então, olharam de um jeito, olharam de outro jeito, não tem como nós entrar. Alguém entre eles, usado pelo Espírito Santo, disse: tem um jeito, nós vamos entrar pelo telhado, mas o nosso amigo vai ser curado. E nesta vírgula que eu coloquei, eu quero, dentro dessas frases que eu parafraseei, eu vou colocar um ponto final e vou abrir uma interrogação. Quantas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus? Quantas vezes nós dizemos que acreditamos no que está escrito na Bíblia, mas nós não acreditamos no poder de Deus? E como nós não acreditamos no poder de Deus? Nós não acreditamos no poder de Deus porque quando está acontecendo qualquer problema na nossa vida ou na nossa casa, ao invés de nós dobrarmos o joelho e falar com Deus, nós começamos dentro de nós a maldizer, a amaldiçoar, a dizer que tudo não dá certo, mas não para dobrar o joelho e dizer: Senhor, o meu problema está aqui e eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história. Faz-me lembrar o Evangelho de João, capítulo 5, quando nós temos uma história muito conhecida que é a chamada, todo mundo conhece, pelo tanque de Betesda. O tanque de Betesda, nós vamos encontrar uma história que tem um cidadão que há 28 anos ele é levado até o tanque de Betesda. Olha a diferença de amigos. Há 28 anos ele é levado ao tanque e abandonado lá. Deixaram ele lá. Quando era no fim do dia, vinham, buscavam ele de volta e levavam para casa. Mas segundo o que nos relata as Escrituras, que de tempos em tempos descia um anjo, agitava as águas, e aquele que primeiro caía nas águas era curado. E onde estavam os amigos? Será que os amigos estavam preocupados com a cura daquele homem?
ou não se preocupava com o que estava acontecendo. Mas nesta noite, segundo o Espírito de Deus, eu venho te trazer uma mensagem. Se você é um amigo que se preocupa com a causa do outro, Deus vai usar a sua vida. Deus vai mudar cativeiro. Deus vai transformar vidas. Deus vai restaurar vidas. Deus vai curar. Deus vai salvar. Deus vai libertar. Deus vai trazer à existência aquilo que o homem diz já não existe mais. Deus vai fazer nova todas as coisas. E muitas das vezes, meus irmãos, o crente sai da sua casa, ele vem para a igreja, e ele está com N problemas, e só ele sabe no seu âmago, no seu interior só ele conhece, só ele sabe das suas dificuldades. Mas o Espírito Santo nesta noite, ele me traz a memória dizendo para você que todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus pesos, o Espírito Santo é aquele que nos alivia, que nos traz paz, que nos traz calmaria, que nos traz o direito de entender a vontade de Deus. Eu estava aqui sentado e eu estava meditando em Romanos 12, 1 e 2. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos transformar o mundo segundo o nosso intelecto, segundo o nosso entendimento. E o que é que nós estamos entendendo, pastor Valdir? O que eu estou entendendo das Escrituras? O que eu estou entendendo da palavra de Deus? O que a palavra de Deus ela está trazendo a clareza, trazendo a luz ao meu pensamento, ao que eu penso no dia a dia, ao que a igreja pensa no dia a dia? Será que nós estamos tendo a mente de Cristo ou nós estamos tendo a mente do homem carnal, que só acreditamos nas coisas naturais, mas nós precisamos acreditar nas coisas espirituais, porque a igreja ela palmilha de fé em fé, e segundo a palavra de Deus, nós vamos encontrar que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos contemplar. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos tocar, mas aquilo que o homem fala que é impossível, aquilo que o homem fala que é difícil, mas eu acredito que Deus vai fazer, e Deus faz, porque a igreja que tem fé é a igreja vitoriosa. Aí nós olhamos aqueles dois homens, aqueles 4 homens. Nós não podemos entrar. Não tem o que fazermos, mas lá dentro tem a cura. Aqui fora eu não posso fazer nada, mas lá dentro tem a cura. E se nós chegarmos lá, esse nosso amigo vai ser curado. Irmãos, o que eu entendo por isso? O que eu entendo por isso? Eu entendo que esses 4 homens foi uma forma dele interceder por aquele amigo. E agora eu não responda para mim, mas faça uma introspectiva a você mesmo. Quantas vezes eu tenho vindo à igreja preocupada em interceder pelo meu irmão que está passando por uma dificuldade? Quantas vezes eu dobro o joelho lá no meu quarto, intercedendo por um irmão que está passando por dificuldade? Ou será que eu sou seleto a determinado grupo de irmãos e a outro grupo de irmãos eu não quero nem saber? Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa: se você está intercedendo, fazendo para que o outro irmão seja abençoado, essa bênção vai cair sobre a sua cabeça. E aqueles moços, eles estão
querendo entrar naquela casa, e todo mundo que estava à volta dele via dificuldades. E se eu estivesse lá também veria dificuldades. Eu ia olhar e falar, mas é impossível. E nós estamos vivendo dias em que todo mundo olha para nós e fala que está difícil, não vai mudar, as coisas só vai piorar, as coisas não tem mais jeito, não é o emprego, está escasso e não adianta. Mas nesta noite eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, dizendo assim, ó, tudo o que parece não estar de acordo, Deus vai colocar dentro do propósito dele. Tudo que eu acho que não dá, Deus está dizendo nesta noite, dá. Tudo que eu olho e falo não vai dar certo, o Espírito Santo nesta noite está dizendo, segundo a palavra de Deus, vai dar certo. E os fariseus, agora outro grupinho está lá dentro da sala. Aqui em Cidade Pública não tem esse negócio, mas lá tinha, viu? Tinha os fariseus na dentro da sala. E os fariseus, o pastor Manuel, eles eram religiosos, viu? Conhecia naquele tempo o Pentateuco de cor e salteado. Os escribas andavam com o pergaminho, não tinha uma vírgula que eles não soubessem onde estava, mas não acreditavam no poder de Deus. Eles não acreditavam que Jesus poderia fazer milagres em nome de Deus, mas tinha um conhecimento fantástico. E quando os amigos, com todo o trabalho, conseguiram colocar aquele homem dentro, porque eles subiram, diz a Bíblia que eles fizeram um buraco, né? Como já na introdução disse para os irmãos, que lá em cima tinha um aparato que era para não descer quando eles colocassem os feixes de trigo lá em cima, tinha um esqueminha bem feitinho. E aqueles camaradas, conhecendo bem, subiram lá e abriram. Imagina você dentro de casa, andando, de repente, todo mundo se assustou. Irmãos, todo mundo se assustou. Faz-me lembrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Precisamos ter um entendimento de que Deus ele age de forma inesperada. Se você está querendo as coisas acontecer na sua vida, como está escrito no script, não pode parar, porque Deus vai agir quando você não estiver esperando. É quando você estiver orando, vai saber que Deus vai operar na sua vida. Agora, quando você fica, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, Deus não vai agir. Mas ora, confia o teu caminho ao Senhor, confia a tua vida ao Senhor, confia os teus feitos ao Senhor, que Ele cuidará da tua vida. Aí eu vou correr aqui porque o tempo não nos permite mais, viu, irmão? Porque se a gente der um prolongamento, vai estourar o tempo e tem outros trabalhos a ser feitos nesta noite. E quando aquele camarada está descendo, se tivesse alguém em espírito de oração, parou. Se tivesse alguém intercedendo, parou. Todo mundo se assusta, olha para cima. Oh, que é isso? Que é isso? Lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, os irmãos estavam orando para quê? Quem lembra? Intercedendo pela vida de quem? Pedro. Porque Pedro estava preso e ele ia ser morto no dia seguinte. Os irmãos estão orando. Para que os irmãos estão orando? Não é para Pedro ser liberto? O que me incomoda, irmãos, o que me deixa triste,
Não, não é. É o espírito do cabra, mas não é ele não. Eles não se alegram em ter uma notícia. Nós estávamos orando para Pedro ser liberto. Deus libertou Pedro. Pedro está na porta. Ele chegou para Deus e ficou Deus dizendo: não, mas não é ele não. É um fantasma do cidadão. Aí nós achamos tanto pretexto para tirar o poder de Deus da nossa vida. Nós achamos tantas situações para tirar o direito de milagre das nossas vidas, que muitas das vezes nós não recebemos. Não é porque Deus não quer fazer, não, é por causa da nossa incredulidade. Dizemos até: eu estou esperando, mas eu não acredito que vai acontecer. Eu vou orar, mas eu não acredito que vai acontecer assim. Mas nesta noite eu trago uma palavra de Deus para você. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Creia que Deus é poderoso, irmãos. Acredite no milagre. Acredite no milagre. Deus é milagroso, sim, ainda é. Jesus, ele está operando milagre nas nossas vidas. Às vezes Deus deixa passar pela mão dos médicos, mas ainda é Ele que está operando. Deus deixa passar pela mão do homem, mas a mão do Eterno está sobre as nossas vidas, e Ele está operando um milagre nesta noite. Esta noite é noite de restauração, é noite de vida, é noite de milagre, é noite em que Deus está dizendo para mim e para você: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos, porque Deus é Deus. Se você está passando por dificuldades financeiras, confia que Deus é quem pode reverter. Se você está passando por dificuldade dentro da sua casa, acredita que Deus ainda pode reverter. Se você está passando dificuldade social, acredita que Deus ainda pode reverter o quadro, porque Ele é Deus nas nossas vidas. E aqueles irmãos que estavam atônitos lá, preocupados, mandando até a menina calar a boca, cala a boca, cala a boca. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: que todos aqueles que estão contra a sua vida, eles não prevalecerão, porque diz a palavra de Deus: toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará, porque o Senhor entrará em juízo, e tudo quanto o homem venha dizer o contrário, que não seja segundo a vontade de Deus, Deus vai mudar o curso da sua história. E aquele moço que estava sendo posto naquela casa, ele individualmente ele não tinha atitude toda, mas porque alguém estava intercedendo por ele, porque alguém estava batalhando por ele, Jesus, quando ele desceu no meio da multidão, que a multidão viu aquela situação, Jesus disse: olha, os teus pecados estão perdoados. Aquilo que te condenava não te condena mais. Aquilo que era peso na sua vida não é mais peso na sua vida. Aquilo que o adversário queria te acusar, ele não tem poder de te acusar, porque o sangue de Jesus nos libertou. Jesus está fazendo um milagre, mas imediatamente se levantará um dos fariseus: mas quem é ele que pode? Quem é ele que pode fazer milagre? Quem é ele que pode dizer para o camarada que os pecados deles estão perdoados? Quem é que pode mandar um cidadão que está aí há não sei quantos anos, todo mundo sabe, que é amaldiçoado, porque segundo o costume dele, que tinha uma enfermidade, que tinha um problema de uma doença especial, ou seja, tivesse qualquer paralisia, isso, aquilo, para eles era um pecado, isso era pecado e não tinha jeito, era uma pessoa fadada
à morte, ao esquecimento. Eles não aceitavam que poderia ser liberto. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: o homem pode dizer, este não tem mais jeito, mas Jesus disse, ainda tem jeito. O homem pode dizer, esse está condenado, mas Jesus diz, eu sou a absolvição. E aí quando Jesus fala, olha, toma o teu leito e vai embora, pode ir, você agora está curado. Aqueles que se diziam ser os magistrados, né? Os conhecedores, os religiosos da época, eles desacreditaram, eles não queriam acreditar. E nesta noite eu trago a palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida é: quem tem poder para dizer os teus pecados estão perdoados, ou as suas enfermidades são saradas, ou levanta-te e anda, é Jesus de Nazaré. Este pode dizer, e está dizendo para você nesta noite. Ele só diz para você o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não pasme e não pare, porque o Senhor é aquele que te dá a vitória. E entendendo isso, irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz aos seus discípulos que Ele veio para que todos nós tivéssemos vida. E que vida é essa? E que vida é essa que nós estamos tendo? É aquela vida que nós falamos lá na carta aos Romanos. É uma vida de uma mente transformada. E uma vida de mente transformada, jovens, irmãs, irmãos, é uma vida em que você pode estar passando por dificuldade, mas você está colocando Jesus na frente. É uma vida que o aniversário está se levantando, mas você coloca Jesus na frente. É uma vida que a enfermidade está te assolando, mas você coloca Jesus na frente. É uma vida de que o mundo está dizendo, olha, não dá mais, mas você está dizendo, mas com Jesus dá. Isso é uma mente transformada, é uma mente renovada, é uma mente que volta-se para as coisas que vêm do alto. Esses dias, semana passada, nós tivemos uns dias de festa. Pastor, oxalá que naqueles dias de festa nós saíssemos daqui com o entendimento da palavra e que foi pregada, e que foi ministrada. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que se o pastor falar que a semana que vem vai ter aqui um pregador que faz o impossível acontecer e sair anunciando aqui nas ruas que vai ter um pregador que, onde ele chega, levanta o deficiente, que onde ele chega, o pobre fica rico, onde ele chega, com um copinho de água, a sua vida vai mudar. Essa igreja não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que um coração quebrantado, um coração devocionado, um coração transformado, um coração aos moldes das Escrituras, um coração que olha para a oração de Abacuque e diz, ainda que venha me faltar o gado. Uma oração que diz, ainda que a ovelha da malhada não exista mais, que o fruto da videira ele venha se acabar, ainda que o óleo não tenha nada, mas a minha alegria, ela está no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor ainda vive, como disse Jó.
nossa vitória assegurada por Cristo. Se aqui passarmos por dificuldade, nós vamos reinar com Ele na glória. Então, meus irmãos, que nós possamos estar firmes, aguardando a vinda de Jesus, aguardando a vinda de Jesus, fazendo como o salmista disse, e um ao outro ajudou, e ao mais fraco disse: esforça-te, esforça-te. Vamos viver esta vida em unidade com Cristo. E se olharmos para o lado, vemos os nossos irmãos passando por dificuldades, seja ela qual for, vamos dar o nosso ombro, vamos orar junto, vamos chorar junto, vamos nos colocar nas mesmas necessidades dos nossos irmãos, e a igreja do Senhor, ela vai ser vencedora, vitoriosa, e nós cantaremos o hino de louvor a Deus. E como aquele homem entrou naquela sala, mesmo contra a vontade dos fariseus, ele saiu andando, a igreja da cidade pública vai se levantar, vai sair marchando, dizendo: só o Senhor é Deus das nossas vidas, e o nome do Senhor seja exaltado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero agradecer a oportunidade e devolver a direção do culto ao nosso pastor. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gostaria de complemento a palavra ministrada nessa noite. Aproveitar que nós estamos praticamente em família aqui, né? Não temos visitante, trazendo um alerta para a igreja. Nós tivemos aqui 2 congressos simultâneos, em que, como o pastor Jeremias citou, foram palavras realmente de chamar a atenção, né? Chamar a atenção. O tema das irmãs foi realmente bem sugestivo para os pregadores, e todos que ministraram a palavra, para a glória de Deus, ninguém fugiu do tema, né? Acho que isso já é uma resposta de oração pelo que nós temos orado, porque já cansou aquele negócio de estabelecer um tema e o pregador chega aqui e elogia o tema. Parabéns, irmãos, parabéns, jovens, né? Pelo tema escolhido, realmente é um tema, isso, aquilo, outro, mas Deus me deu outra palavra. Né? Porque se o Espírito Santo deu aquele tema, porque a igreja estava precisando de ouvir o tema daquele tema. E o tema das irmãs foi tão impressionante que todas as preletoras que falaram dentro do tema, e foi mensagem realmente incisivas, de mexer com a gente, mexer com a nossa estrutura como crente, para ser crente. Para ser crente. O tema também da juventude, do Rocha Terra, também foi tremendo. Todos também pregaram dentro do tema, e também foi mensagem realmente de cutucar, né? Para a gente tomar a decisão de não permitirmos que de maneira nenhuma nós percamos a nossa identidade como cristãos. Isso eu entendi como um agir de Deus para chamar a nossa atenção, para nós vivermos confiantes na palavra de Deus, na palavra de Deus. Chega de mensagens aleatórias, água com açúcar, que vai ter bênção, vai ter bênção, vai ter chave, vai ter... Isso daí não é mensagem para a nossa conquista espiritual da eternidade. O objetivo maior é estarmos prontos a viver uma vida cristã que aos olhos de Deus ele se agrade,
como diz as Escrituras, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa de ninguém vir aqui e ficar aqui batendo, prometendo coisas que ele não pode prometer. Como disse o pastor Jeremias agora há pouco, né? Se chamaram um desses pregadores aqui e anunciar na vizinhança, não vai ter lugar na igreja para receber pessoas a fim de receber bênçãos materiais. Agora, quando parte para o lado de vida espiritual, aí corre. Então é tempo, nós corrigimos isso. Hoje nós tivemos uma aula aqui especial, uma aula especial sobre o batismo com o Espírito Santo. Pena que não estava a nossa grande maioria para entender por que nós carecemos do Espírito Santo na nossa vida. Nós carecemos do batismo com o Espírito Santo e carecemos dos dons espirituais, porque Deus, Ele quer distribuir dons espirituais. Aqui nós podemos falar dos 9 dons principais citados pelo apóstolo Paulo, mas não fica só nos 9, tem muito mais dons aí. E não é uma pessoa só para receber um monte de dons. Não. Deus quer distribuir a cada um, usar cada um de nós de uma forma e um dom para quê? Para que haja a edificação da igreja como um todo. Um profetiza, um fala em línguas estranhas, o outro interpreta. Deus dá o dom de cura, e não é como alguns se arvoram por aí, porque eu tenho dom de cura. Não, o dom de cura foi dado para a igreja. Deus já me usou o dom de cura algumas vezes, mas não é meu dom. O dom é de Deus, é do Espírito Santo. Na hora que Ele quiser usar, eu posso pôr as mãos e Ele vai curar. Mas não é para mim atrair multidão, para mim não. É para atrair multidões para Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar a certeza de vida eterna. A vida eterna, irmãos, está garantida por Jesus. E lá não haverá dor. Lá não haverá velho de 100 anos, não. Lá não haverá essa diferença que nós vivemos aqui, não. Por isso nós temos que viver a palavra de Deus. Um detalhe também que eu preciso expor para a igreja, especialmente, irmão Valdir, especialmente com referência à escola bíblica dominical. Pastor Franciel volta a fazer parte da superintendência junto com o senhor, ok? Então volta a fazer parte da superintendência junto com o senhor na administração, planejamento, aquela coisa toda, continua assim, ajudando. Muito bem. E, então, para ficar claro a questão que talvez possa ter gerado alguma dúvida, né, com relação à diretoria local, porque o pastor Heber, com a Silvana, eles têm decidido por São Luís, assumiram lá, mas mesmo indo para lá, eu disse, o pastor Heber continua com o pastor aqui. Ele continua com o pastor. Porque ele foi lá para passar uma temporada, ajudar a organizar e levantar. E Deus abençoou que veio o presbítero nosso, Madureira, do estado da Bahia, servindo lá na Bahia, pelo Ministério de Carapicuíba. E ele veio servir a nós, no Ministério de Madureira, e nós acabamos encostando ele para dar continuidade do trabalho, e o pastor Heber volta para nos ajudar aqui. Como o pastor conselheiro do Ministério Jovem, ajudando a liderança, trabalhando junto conosco, e continua também como o primeiro pastor da igreja local e também embaixo. E também embaixo. Né? Assim como o pastor Franciel, então, na ausência dele como segundo, mas ficou praticamente o mais próximo. Né? E nós temos também o pastor Jeremias como co-pastor que nos ajuda. Embora o seu trabalho também seja, um tanto quanto proibitivo de estar em todo momento com a gente,
mas ele está sempre sendo inteirado e nos inteirando também das necessidades. E a gente ainda conta com o apoio dos veteranos aqui para dar um reforço na oração, nos ajudando, né? Nos ajudando também no trabalho. Então, pastor Heber, primeiro co-pastor, Franciel, segundo co-pastor, pastor Jeremias, terceiro co-pastor, secretaria da igreja, o Marco e a Amanda continuam secretariando também, e nós temos também a tesouraria da igreja sob a responsabilidade de um dos co-pastores, vai estar nos ajudando nesse trabalho que nós consideramos um privilégio que nos foi concedido por Deus. Não porque mereçamos, não porque sejamos bons, não, mas porque Deus achou graça em usar a gente. Não somos nem melhores que ninguém e nem piores que ninguém. Nós apenas somos vaso e vaso de barro para ser usado nessa obra tão maravilhosa. Amém, Deus? Colocamos de pé. Quero louvar a Deus e agradecer pela presença de todos e pedir: venham para a escola bíblica da Militar, está muito bom. Venham fazer parte da EBD. Essa é a única escola que matricula o ano inteiro. Até no mês de dezembro a gente continua matriculando, né? E já faz matrícula como grupo, né, pastor Manuel? E nós estamos tendo aulas, os últimos temas, não vou ter nem falar muito sobre isso, os últimos temas que têm sido escritos, né, comentados, gente, é algo que realmente para a igreja saborear os temas que têm sido dados nas escolas bíblicas dominicanas. Eu não vou dizer se ainda tem lição ainda do trimestre. Ainda tem 2 lições do trimestre para vocês que não têm, pode pegar essas lições e ler, que vocês vão se deliciar com as instruções e o comentário ali do bispo Oides José do Carmo, que é o presidente da Convenção Goiana. É o presidente da Convenção Goiana, que eu tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando passei aquele ano no Rio de Janeiro, e eu tive o privilégio de conhecer muitos presidentes de campos estaduais, e ele é um homem de Deus, uma pessoa simples, é um doutor, mas de uma simplicidade tremenda, tremenda. Não tem esse negócio de nariz empinado, não. Conversa com a gente de igual para igual. Uma pessoa, aliás, boa parte do nosso ministério de Madureira, dos presidentes de outros estados, são assim, são pessoas maravilhosas. E a gente tem que aprender justamente com esses homens. Amém, queridos? Eu quero pedir aqui, pastor Tarcísio, vem cá orar para Deus pelo culto de hoje. A paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, glória, por esse culto maravilhoso, Senhor amado Deus, pela mensagem, Senhor amado, pelo estudo, Pai querido, Pai querido, agradeço pela tua presença, Senhor amado. E agora, Senhor amado, Pai, Senhor, levando o nosso lar, dando uma noite de barro e tranquilidade a cada um dos céus, Senhor, glória, a campo de nome para o nome de cada um, Senhor amado Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço às vezes, Senhor, dá uma semana de paz e alegria para cada um, Senhor amado, no seu trajeto, Pai amado, em nome de estiver, no seu trabalho, por onde passar, no Senhor da glória, por tua saúde, que peço em nome de Jesus. Amém. Amados, antes da bênção, aviso que a nossa cantina está funcionando especificamente em função do trabalho social da igreja, atendimento das necessidades daqueles que carecem da nossa ajuda e também na composição do atendimento de algumas necessidades da própria igreja internamente. Então, passe lá, nos ajude. E a gente continua na expectativa daquela campanha
a gente terminar aquelas reformas lá nos banheiros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agradecendo a Deus por todos vocês, crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, corpo de obreiros. E dizer para vocês que é um grande prazer estar na direção desse trabalho. Eu amo cada um de vocês de coração. Não sei por mais quanto tempo, mas eu quero que vocês saibam disso. Vocês são a minha coroa de glória. Amém? Retiremos todas essas coisas. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Tudo posso Naquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.